Informativo Jurídico Educacional é um periódico virtual editado pelo Instituto de Pesquisas e Administração da Educação que destaca os principais acontecimentos que aconteceram em termos de legislação e orientações aplicáveis às instituições de educação sob o ângulo jurídico e educacional. E nós temos nessa edição de janeiro de 2024 que destacar que, embora não tenha havido ainda uma modificação, mas já foram definidos os primeiros passos para a modificação das normas sobre o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Essas normas são definidas pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que já constitui um grupo de trabalho, e traz um balizamento dos resultados da educação básica em todo o país, públicas e privadas. Então, nós destacamos aí uma matéria, uma portaria ministerial, que já estabelece as primeiras linhas para o trabalho de um grupo que vai debruçar nos próximos meses e teremos aí mudanças relativas ao nosso índice, o IDEB. Uma outra matéria também que nós destacamos são as prerrogativas de instituições de ensino superior para utilizar prerrogativas universitárias. O que isso representa? As universidades têm autonomia para a criação de cursos, como os centros universitários também têm. E tem outras prerrogativas também definidas pela legislação para as universidades. Entretanto, há um entendimento que instituições de ensino superior, faculdades, que não tenham o reconhecimento, credenciamento como universidade ou centro universitário, podem vir a ter as mesmas prerrogativas, desde que comprove a existência de altas habilidades, de alta competência. Então, é um parecer do Conselho Nacional da Educação que traça essas diretrizes. Ainda há resistência, inclusive da demora da homologação, parecer relativamente antigo, mas nós temos aí já uma brecha, um entendimento que não só as universidades e os centros universitários têm essa prerrogativa de expansão. Então, faculdades também pode ter, mas depende de uma análise por parte do Ministério da Educação para estender e declarar esse benefício, podemos chamar em termos assim, para as faculdades isoladas. Outro ponto também que nós destacamos, e aí deixamos no link, uma série de pareceres sobre carga horária nas instituições de ensino fundamental, média e superior. Então, o Conselho Nacional da Educação tem vários pareceres estabelecendo comentários e linhas globais sobre a definição das cargas horárias. No ensino médio e fundamental, é um bloco, no ensino superior são dois outros blocos, mas é possível, através desse acesso, vocês terem a possibilidade de analisar como está sendo olhado, como está sendo tratado, pareceres alguns antigos, outros mais recentes, a situação da definição da carga horária das instituições de ensino, tanto básicas quanto superior. Um outro ponto também que nós destacamos nessa comentário do Informativo Jurídico Educacional se refere ao ensino no lar, tá? Ou seja, a educação domiciliar, chamada pelo Conselho Nacional da Educação como regime no lar, educação no lar, ensino no lar, que é perfeitamente possível existir, mesmo não tendo uma legislação nacional ainda aprovada, mas o Conselho Nacional da Educação entende que é possível que as escolas regulares aceitem e admitam a educação feita nas casas, educação domiciliar. E tem um parecer que nós achamos relevante, destacamos nessa edição. E uma outra coisa também, um outro aspecto que tem uma certa ligação, embora são situações distintas, mas que trata sobre o ensino domiciliar e exercícios domiciliares chamados assim na legislação. Existe um velho decreto, ainda decreto-lei, que na época Congresso fechado, os decretos-leis eram decretos assinados pelo Presidente da República, mas não apreciados pelo Legislativo. E tem um decreto-lei, que é o decreto 1044, que fala sobre os exercícios domiciliares. Pessoas que têm
dificuldade, problemas de saúde, etc., ele estabelece essa linha, como também grávidas que têm dificuldade em acesso às instituições de ensino básico e superior. E a entendimento do Conselho Nacional de Educação, também nós disponibilizamos esse entendimento sobre o aspecto do ensino de exercícios domiciliares. Então, esses são os principais fatos que nós estamos destacando no jornal, no nosso informativo jurídico educacional, nesse primeiro bloco, e vamos para um segundo bloco com notícias de normas mais gerais da educação brasileira durante o mês de janeiro de 2024. Nesse segundo bloco do nosso informativo, nós vamos falar sobre normas aplicáveis tanto à educação básica quanto superior, públicas e privadas. E o mês de janeiro de 2024 foi um mês pródigo em leis e decretos. Nós tivemos várias leis que foram aprovadas, alguns decretos e outros pontos que nós vamos mencionar, mas destacamos logo de início a aprovação da Lei 14.811, dia 12 de janeiro, que fala das medidas de proteção à criança e adolescente quanto a aspectos de abuso sexual e outras violências para crianças e adolescentes. Então, essa lei já está em vigor, naturalmente é uma lei complexa, exige por parte das instituições algumas providências, inclusive ter a análise da ficha policial, da folha corrida, chamada assim, atestado de antecedentes criminais de todos os funcionários, todos os trabalhadores, nas escolas públicas e privadas. Então, é uma norma que traz um fato novo para todas as instituições. Não há uma restrição se o colaborador tem que ter uma condenação criminal, mas ele não pode ter uma condenação criminal se for ligado a crimes contra a infância e adolescência na área de exploração sexual ou abusos sexuais. Então, aí a instituição tem que demiti-lo com base nessa legislação aprovada agora em janeiro. Tivemos também um outro decreto, na verdade uma lei, a Lei 14.798, estabeleceu o Dia Nacional da Educação Legislativa. O que é educação legislativa? A educação legislativa é a educação feita pelas escolas de governo, federais, estaduais ou municipais, mas temos agora um dia de comemorativo, também foi aprovado por uma lei federal. Tivemos uma outra lei, a Lei 11.876, que criou o Fórum Nacional de Aprendizagem Profissional. Então, essa lei cria realmente um decreto, melhor dizendo, não é uma lei, mas cria o Fórum Nacional de Aprendizagem Profissional, que vai dar subsídio aí para o governo federal e estaduais trabalharem nessa lei. Tivemos também a aprovação de uma lei, a Lei 14.818, do incentivo financeiro para estudantes de ensino médio. A base é uma lei complementar, que foi editada em dezembro, mas essa lei permite que o governo federal pague uma poupança, estabeleça uma poupança para evitar a evasão no ensino médio nas escolas públicas. Tivemos também uma outra lei, a Lei 14.817, com as diretrizes para a valorização dos profissionais de educação básica, que altera a LDB. Então, essa lei é mais uma alteração da LDB, mas que traz, entre outras coisas, as diretrizes para a valorização dos profissionais de educação. Também temos que citar a Lei 14.819, que fala da Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares. Era um projeto que tramitava já no Congresso Nacional e agora temos uma Política Nacional de Atendimento Psicossocial nas Comunidades Escolares como um todo. Em termos de legislação foram essas, mas nós temos aí que destacar também que o Ministério da Educação está definindo os parâmetros nacionais para a qualidade na educação infantil. Então nós temos aí algumas diretrizes nesse sentido, já iniciadas pelo Ministério da Educação. Tivemos também projetos definidos prioritários do Ministério da Educação para 2024. O ministro apresentou ao Presidente da República quais eram os projetos prioritários para 2024. Tivemos a divulgação do Censo da Educação Básica 2023, com os números muito importantes para as escolas públicas e para os municípios, porque por ali é que estabelece a distribuição de recursos. E tivemos também
o acontecimento da Conferência Nacional de Educação. A Conferência Nacional de Educação é o marco preparatório de um Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos. Aconteceu no final do mês de janeiro, em Brasília, com representações diversas, mas estabelecendo as linhas gerais que serão apreciadas pelo Congresso Nacional. Então, foi um marco referencial nesse mês de janeiro. Como fazemos todos os meses, mencionamos um bloco sobre o Conselho Nacional de Educação, que teve a primeira reunião em janeiro, a primeira reunião do ano, com a pauta relativamente cheia, e temos aí a liberação dessa pauta e tivemos cerca de 100 pareceres que foram apreciados, não foram liberados ainda os pareceres, mas já temos a reunião realizada com uma participação híbrida. Alguns teve um evento presencial, mas o restante foi tendo reuniões mais fechadas mesmo para análise de processos. O calendário das reuniões já tinha sido definido, mas ressaltamos novamente, todo até dezembro já está feito. E temos também as diretrizes curriculares nacionais para a formação dos docentes de educação básica. Foi aberta uma consulta, foi estabelecido um prazo e foi prorrogado esse prazo até 1º de março. Então, instituições podem apresentar as suas sugestões de aperfeiçoamento das diretrizes curriculares para a formação de professores na educação básica. Esses foram os principais fatos e acontecimentos do mês de janeiro de 2024.